Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do PPcast, o seu podcast de propósito e prosperidade, onde você encontra aqui assuntos relacionados aos negócios, às finanças, à família e à fé que conecta tudo isso. E hoje nós temos a honra de receber aqui para um episódio que promete tocar profundamente os nossos corações. Hoje nós temos a honra de receber uma convidada muito especial, uma mulher que inspira pela sua fé, pela sua trajetória de sabedoria. Ela é professora aposentada, é escritora, preletora evangélica e, acima de tudo, uma cristã em constante construção. Com vocês, Ana Dirce Mendonça. Ana, prazer ter você aqui no PPcast. Para mim é um prazer muito grande, é mais que um prazer, é um privilégio. Eu diria até que é uma bênção, porque o conteúdo de hoje vai abordar de uma forma muito especial um tema que é um tema universal. E nós conhecemos a importância de um tema pelo tamanho dela. Quando ela tem um alcance universal, então é um tema de grande relevância. Então, estou certa, certíssima, de que Deus está nesse negócio. Amém? Amém. Ana, pergunta que a gente sempre faz aqui é quem é, né, você, como é que você foi parar nessa etapa da sua vida? Quem é a Ana Disse, para que as pessoas conheçam? Ronan, eu gosto muito de um ditado de um escritor chamado Fernando Pessoa. Como eu sou professora de língua portuguesa, de literatura, não tem como eu não citar essa frase que eu gosto muito, que diz que eu não sou do tamanho da minha altura, mas da minha estatura, daquilo que eu posso ver. E eu gosto de ver longe. Eu gosto de ter visão de águia. Então, eu digo que eu sou especial. Por que que eu sou especial? Porque eu sou filha do grande eu sou. Eu não sou a dona do mundo, mas sou filha do dono. E ser filha do dono é nada mais, nada menos do que ser filha daquele que é dono do ouro e da prata. Uai, então eu sou filhinha do papai? Sou, uai. Agora, se alguém não gostou, reclama com o papai do céu, porque é assim que eu sou. Confiante, ando pela fé, procuro andar segundo os princípios desse livro, né? Esse livro sagrado. Não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Eu corri de ser evangélica, de conhecer, de ser cristã. eh, Na verdade, eu corri de ser crente, né? Eu não gostava de ser crente. Eu achava que isso era coisa para gente que tinha uma mentalidade pequena, que era uma pessoa fanática. E então eu demorei a aceitar essa verdade, que é a verdade mais importante que nós podemos descobrir, que é a verdade. Quem que é a verdade? É Jesus. Jesus mesmo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". E se tem alguém que assim pensa como eu, procura rever os seus conceitos, porque na verdade, quando a gente acha que a gente está no caminho, na verdade nós estamos nos descaminhos, porque só existe uma verdade, e essa verdade está no livro dos livros, que é a Bíblia. Amém? Amém, amém. Muito, muito legal essa identidade que você consegue perceber, porque hoje no meio cristão, né, muitas pessoas têm os seus corações voltados para Cristo, já aceitaram Jesus, mas ainda não têm consciência dessa identidade, né? A Bíblia vai Verdade. dizer que nós somos mais importantes, né? Uma alma, é eu ou você que está nos assistindo. A Bíblia fala que uma só alma é mais importante do que o mundo todo, É isso né? mesmo. E tudo que foi feito, tudo que o Senhor fez, ele fez para nós, né? Para o ser humano, ele fez a terra para o ser humano. Então, quando nós entendemos essa identidade, com certeza nós vamos evitar aí muitos problemas, né? Principalmente emocionais aí dessa dura realidade que tem confrontado muitas pessoas. Sim. Você não nasceu então num berço evangélico, Não. tá? Quando que foi? Você tinha quantos anos? Qual foi a fase da sua vida
que você teve esse encontro com Jesus? Então, foi de uma forma bastante peculiar. Mas antes de eu falar dessa parte, eu gostaria de dizer que sou casada com um dos homens de rara beleza. E eu digo sem questionar que é o homem mais bonito de Pedra Preta. Desculpe os outros homens. E também sou mãe, né, de 3 filhos, um que já mora com o Senhor, que foi o motivo pelo qual eu fui alcançada pelo evangelho. Também eu tenho cinco netos, né, Davi, Tainá, Eloá, Giovana e Isabela. Tenho que falar o nome de todos, porque são todos muito especiais para mim e para Deus. Então, Ronan, eu fazia faculdade e eu era muito, muito intelectualizada. Para eu conseguir assistir a uma palestra, eu só ia se fosse PhD. Então, por aí eu acho que você já percebeu que eu era metida besta, porque para mim o resto era tudo ignorante. Mas Deus permitiu uma enfermidade de um filho aos 3 anos de idade, uma leucemia, que me levou a ter experiência no Hospital do Câncer de São Paulo. E nesse trajeto, então eu comecei a buscar a cura. Acho que todo mundo que vai encontra Deus, primeiro ele vai buscar não o abençoador, mas aquele que abençoa. E eu não estava interessado em ser crente, não estava interessada no que a Bíblia dizia. O que eu queria era a cura do meu filho. Então, por conta disso, eu caminhei por várias seitas, por várias filosofias tibetanas, orientais. E então eu era uma mulher que, se alguém fosse orar para o meu filho e falava: "Olha, Ana Dirce, você precisa ter fé". Eu falava: "Ei, pode parar, porque vai orar com a minha fé? Então pode parar, porque eu não tenho fé". Então eu já frustrava a pessoa ali, já ficava frustrada também, porque eu sabia que se dependesse da minha fé, o resultado seria, um fracasso. Mas um dia alguém me encontrou amando do Senhor. E perguntou para mim: "Como é que está seu filho, Ana Dirce?" Isso já depois de uns 7 anos nessa luta. E eu falei assim: "Ah, ele não está bem não", porque ele já tinha contraído uma epilepsia sequelar. Por causa da quimioterapia, ele acabou sendo acometido por uma epilepsia sequelar. E isso, quem conhece um epilético sabe que é muito traumático ver as convulsões, né, se joga no chão e baba e a gente tem que estar ali cuidando, né, para não acontecer algo pior. E então, essa pessoa que já tinha orado com meu filho aos 3 anos, falou para mim: "Ana Dirce, sabe por que que vocês não encontraram ainda a cura para o seu filho?" E aquela pergunta, de uma certa forma, me irritou. Eu falei: "Claro que não, né, eu não sei". Momento difícil da sua É, vida, com uma pergunta dessa, eu fiquei chateada com a pessoa, assim, irritada. E aí ela falou: "Porque vocês têm procurado em caminhos errados. Nos caminhos que vocês procuram, vocês encontram cura para uma coisa, mas depois vem outras piores". E aquilo fez sentido para mim. Eu trabalhava na coordenação de uma grande escola, da qual eu tive a honra de trabalhar, que era o Centro Integrado de Ensino, em Rondonópolis, e meu telefone tocou na minha sala, naquela época ainda era de telefone fixo, né, e eu fiquei aliviada do meu telefone ter tocado para eu sair daquela crente. E então eu fui para minha sala atender o telefone, mas fazia sentido aquilo que ela tinha falado para mim. mexeu com você. Mexeu, porque eu, de fato, eu procurava eu fui até em aldeias, né, fui numa aldeia lá para lá de Campo Grande, na qual um índio, ele fumava um charuto e fazia um ritual e me deu um monte de garrafada. Nós fomos, assim, com um carro que estava assim, um carro enguiçava pela estrada, mas eu queria cura. Então, quando ela falou: "Vocês têm procurado em caminhos errados, por isso vocês não têm encontrado o caminho", eu falava: "Mas qual que é o caminho?". Nessa época eu estava numa seita tibetana. Mas ela chegou a falar de Jesus ali naquele momento? Então, mas ela já tinha ido à Ah, minha sim, você casa já me conhecia a visitar. pessoa. É, mas aí Você já sabia do que ela estava falando. aí já tinha passado alguns anos quando ela me abordou. Entendi. E aí aquele fez sentido para mim, Ronan, porque de fato eu tinha procurado em vários caminhos.
mas eu não tinha conseguido a cura. Mas eu saí dali questionando: "Que caminho é este? Que caminho, gente? Eu já estou procurando há tanto tempo, né". Eu li tudo sobre os orixás, li todo o evangelho do espiritismo, li tudo sobre, outras seitas, né, tipo Reiki, gente, eu já tinha lido tudo. Por quê? Como eu disse, eu era muito intelectualizada. E eu queria que alguma coisa me convencesse que aquilo podia fazer alguma coisa. E eu, então, fiquei buscando e não ia encontrar. Aí passou um tempo, acho que uma semana mais ou menos, ela me ligou e ela falou: "Ana Dirce, eu quero te pedir perdão, porque há uma semana eu estou chorando por sua causa, porque o Senhor me repreendeu por sua causa, porque eu já podia ter te apresentado o Deus vivo". Falei: "Ué, Deus vivo? O que é isso?". "O Deus da Bíblia, mas eu fui egoísta e eu não o fiz. Me perdoa". Meu marido, que era um advogado, que era tinha filho que estudava no CI, ele está preocupado comigo. E ela, né, uma irmã em Cristo chamada Salma, que hoje já mora com o Senhor também, e ela me pediu então para ir falar de Jesus na minha casa e orar com meu filho que tinha crises o dia inteiro, crises epiléticas. Então, eu para mim, um mais um, menos um, tudo bem, entendeu? Hoje eu já não abro mais a porta, assim, para, né, todos, porque eu sei fazer a seleção segundo as escrituras sagradas, né, então eu só tenho um Senhor. Naquela época eu não sabia que existia um único Senhor e Salvador. Então ela me pediu permissão, então o Teobaldo saía daqui às 5 horas, chegava em casa e ela chegava às 6 horas, 5h30, 6 horas, e nós íamos fazer oração pelo nosso filho que tinha essa questão de epilepsia. E foi muito interessante, porque eu sempre falava assim: "Deus não sabe quem eu sou. Como que Deus sabe quem eu sou? Deus não se importa comigo, porque tem tanta gente boa, por que Deus vai olhar para mim?". E naquele dia, quando ela falou: "Deus me repreendeu por sua causa", e aquilo mexeu comigo. Então, eu vi que Deus sabia quem eu era e se importava comigo. Então, eu quero dizer para quem está nos assistindo, que Deus sabe quem você é. Ele se importa sim com você. Eu também não sabia quanto ele importava comigo, quão especial eu era para ele. Mas ele é um Deus amoroso, um Deus bom. Então, a partir daquele dia, ela começou a me visitar. E ela orava com ele, com meu filho, mas eu só assistia. Eu falava: "Não quero nada, né, não quero nada de ser crente". Aí um detalhe, que quando eu vi, quando ela foi lá na minha sala, uma das vezes, ela eu falei assim: "Ixi, já vem aquela crente lá, a hora que eu vou esperar ela sair para eu entrar". E quando ela levantou para sair, eu entrei. Aí ela me parou na porta e fez uma pergunta: "E seu filho, como está?". Eu falei: "Eu, hein, eu vou falar para ela que está tudo bem, porque daí ela para de pegar no meu pé". Aí eu falei: "Tá tudo bem". E ela deu aquele olhar, que eu acredito que você já conhece esse olhar, que olhou lá no meu fundo, eu estremeci, porque eu vi que ela Conectou. viu, conectou, e eu falei: "Meu Deus", sabe, quando ela eu me senti desnuda, entendeu. E assim, ela me olhou, assim, nos olhos, e eu falei assim: "Não tá, né?". Ela falou assim: "Não, mas eu vou ver, vou orar e vou ver o que que Deus fala". E foi quando eu achei muito estranho, né, porque eu entrei rindo, eu falei: "Ai meu Deus, esse povo pensa que Deus fala com ela, que ela fala com Deus". Fiquei rindo daquela história. E foi quando ela me ligou e falou, né, que Deus tinha falado com ela e pediu para orar. E aí começou, Rona, a acontecer algo interessantíssimo, porque o meu filho tomava 8 comprimidos por dia, e ainda assim ele tinha crises de convulsão. E ele então não não começou a não ter nenhuma crise. Eu falei: "Ué, mas tem alguma coisa, tá funcionando isso, né". E então ela viu que a minha Bíblia estava aberta sempre no Salmo 91. É a realidade minha e eu tenho certeza que é a realidade de muitos.
que deixa o Salmo 91 aberto, como se isso fizesse algum sentido. Mas ela falou para mim: "Não, Ana Dirce, a palavra ela só tem valor se lida, se vivida". Aí eu falei: "É", e a minha Bíblia estava lá aberta, cheia de cocôzinho de mosquito, né, porque às vezes tinha goteira na minha casa e, né, eu tinha uma situação porque a gente gastava tudo com o hospital, a gente gastava tinha uma despesa enorme, então a gente vivia numa situação de mais escassez, entende? Então ela começou a ler a Bíblia. E o primeiro versículo que gerou vida na minha vida foi Isaías 53, versículo 4, aquele que fala que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então ela pediu para eu ficar confessando, e eu não entendia por que que eu tinha que ficar confessando aquela palavra. Falei: "Para quê ficar aqui igual papagaio, repetindo, repetindo?". Mas depois eu entendi que não era para convencer ninguém, era para convencer a mim mesma, não é. Então eu comecei a ter minha primeira vitória em Cristo, uma experiência pessoal que o meu filho começou a não ter nenhuma, ficou livre dos medicamentos por um bom tempo, depois ele mesmo, já mais adulto, escutou um médico falando para o meu marido que o meu marido estava doido de deixar ele sem tomar remédio. Então ele não tinha mais a fé pura e foi nos remédios, começou a tomar novamente. Foi quando ele voltou a ter crises. Olha que contrassenso, né? Quando ele tinha a fé, ele ficou bem. Aí ele perdeu a fé, foi para o medicamento já não fez efeito. E então, aí foi toda uma busca novamente, mas tinha mudado para Rondonópolis um médico evangélico, que hoje é o médico da nossa família, chamado doutor Altemar. Então, eu tinha liberdade para falar para ele da minha experiência espiritual, porque nem todos iam entender, né. E ele entendeu, e ele falou: "Não, tudo bem, a gente vai então passar um medicamento, vai ter efeito placebo para ele, né, ele vai pensar que está tendo efeito", até ele adquirir a fé para se libertar do medicamento, entende. Então essa foi, assim, a minha experiência de início, que eu não queria de jeito nenhum saber de ser crente. E aconteceu um fato interessante, que ela falou olhou para mim um dia, Rona, e falou para mim: "Ana Dirce, você ainda vai orar como eu oro". Eu pensei, eu falei: "Não, eu ri, né, não vou não". Ela: "Não, você vai, porque Deus está me mostrando". Aí eu pensei: "Ah, deixa ela pensar, né, mas eu nem quero isso". Eu pensava comigo, né: "Não, não vou", né. Mas então, e aí aconteceu que hoje o meu maior prazer é ouvir um homem que não tem estudo nenhum, mas ele fala pelo poder do Espírito Santo. Que delícia que é ouvir alguém que tem como mestre o Senhor Jesus, como seu maior ensinador o Espírito Santo. E nós temos muito desses homens e mulheres por aí, não é? Então mudou a minha visão de crente. Hoje eu diria que eu corria daquele tipo de crente. Agora, eu lamento dizer para muitos, mas eu sou uma delas. E quando é que você teve essa convicção dessa identidade? Falou: "Não, agora eu sou cristã. Agora eu sigo aqui a Bíblia Sagrada", e começou essa caminhada, na fé? Então, começou com essa primeira experiência, porque eu vi de fato alguma coisa funcionando, né. Não era alguém, não tinha lido, eu vi isso acontecer dentro da minha casa, o meu filho ser liberto, né. E eu sempre colocava o meu trabalho, o meu sucesso profissional em primeiro lugar. Eu trabalhava de manhã, à tarde e à noite. A família era quando eu tivesse tempo. E igreja era muito esporadicamente em eventos sociais, que eu era me dizia cristã católica, mas coitados dos católicos de ter uma católica como eu, que nem era assídua. Eu ia em batismo, eu ia em casamento, né. Então, eu comecei a inverter esse papel, né, então porque Deus era o último, e só quando, em ocasiões especiais. Mas eu comecei a entender que Deus,
ele era muito mais do que um nome, que ele era vivo, que ele transformava a gente de dentro para fora. Quando eu aceitei Jesus, então o Espírito Santo veio habitar em mim. Então ele mesmo começou a abrir o meu entendimento. Então, foi por isso que eu escrevi esse livro, que inclusive eu trouxe para você, um mimo, né. Na verdade é um livreto, mas aqui fala é Efatá, um convite à conversão a Cristo. Obrigado. Aqui tem sua história. Ó, tá, ó. Então, aí tem uma parte do meu começo de conversão, né, eu falei que eu ia escrever essa parte, depois eu ia escrever outras partes, mas enfim, ficou só ainda com essa parte aí. Nessa parte eu falo como que foi o meu processo de conversão. Tem alguns depoimentos de sonhos, tem quão cega eu era. Por que Efatá? Efatá é uma palavra que está num livro no Evangelho de Marcos, que fala da cura que Jesus fez num homem que ele era surdo e falava mal. Ele tinha dificuldade para falar. Então, pessoas levaram Jesus e pediram essa pessoa a Jesus e pediu para Jesus colocar as mãos sobre ele. Então, diz a palavra que Jesus o tirou da multidão. E eu me vejo nessa palavra, porque eu estava no meio de uma multidão. Só que eu estava perdida no meio da multidão. E então, eu era surda, porque eu não conseguia ouvir a voz de Deus. E eu não sabia nem orar. Eu não sabia orar, quer dizer, eu não sabia falar palavras de vida eterna, né. E quando o Senhor, então, encontrou esse homem, ele olhou para o céu e deu graça por aquela vida e falou: "Efatá", Efatá em aramaico quer dizer abre-te. Então aconteceu comigo, entende? Eu era fechada e aconteceu o efatá na minha mente, porque o Senhor me tirou do meio da multidão, me separou e olhou para o céu e eu falo que ele deve ter olhado para o céu e falava: "Essa foi difícil, ô menina difícil". E então aconteceu, e aconteceu ao mesmo tempo a palavra que está em 2 Coríntios 4:4, que fala da pessoa que era cega. As pessoas do mundo, elas são incrédulas, porque o inimigo das nossas almas nos cega. Antes, eu não sei se aconteceu com você, e eu sei que acontece com a maioria. Você pega a Bíblia, você abre e ela não fala nada para você. Parece que ela está falando uma língua incompreensível, mesmo sendo escrita na língua portuguesa, que é a nossa língua, parece que você não entende. Mas depois que você aceita Jesus como seu Senhor e o Espírito Santo vem habitar em nós, então você abre a Bíblia e fala com você o tempo todo. Ela se torna a boca de Deus, né? Então abriu meus ouvidos espirituais, abriram né, os meus olhos e também aconteceu de eu abrir também para falar. Não sei se você percebeu que eu falo bem, né? Eu falo, gosto de falar. Como mulher, como professora de língua portuguesa e agora como conhecedora, uma cristã ainda em construção e buscando conhecer cada dia mais essa palavra de vida eterna. Eu tive uma experiência, porque, assim, para você que é leitor de Bíblia, ou você que não lê e vai começar a ler, né? Nós sempre falamos aqui aconselhando as pessoas a lerem a Bíblia Sagrada. Que a Bíblia, assim, é o livro mais vendido do mundo, mas Sim, infelizmente ele não é o mais lido. é verdade. E tem tanta instrução, né? Tudo que você quiser de conhecimento, de estratégia, tem na Bíblia Sagrada para você aprender. Mas ela não é de fácil compreensão. E a minha experiência, né, foi em 2009, né? A gente não tinha tanta tecnologia quanto tem hoje, né? Hoje você vai na internet e pesquisa qualquer assunto, pede base bíblica, né? E ele vai te dar ali aquele contexto. Sim, Né? Naquela época não era, era suado mesmo. Você tinha que ler mesmo, você tinha que meditar, né? O material era mais escasso. E eu lembro que, assim, no ápice, assim, da minha sede,
Eu tinha ali umas 4, 5 versão de Bíblia Uhum. e na época eu já tinha terminado minha faculdade e só a Tayane que estava estudando. Então, eu tinha muito tempo, porque assim, querendo ou não, quando o cônjuge está em casa, acaba que você vai não que não é aquele atrapalho, não é isso, mas assim, tem N outros afazeres, Sim. né. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu trabalhei na Serra da Petrovina, que eu li, o Novo Testamento inteirinho num mês. Olha que Porque eu benção. não tinha nada para mim fazer, não tinha nada para tirar a minha atenção, então eu chegava, eu comia, eu pegava a minha Bíblia, né, não tinha tanta tecnologia na época, e ali eu mergulhava naqueles versos, ia lendo, ia lendo, ia lendo. Eu li num mês no Novo Testamento. Uhum. Acho que foi a vez mais rápida que eu já li. E aí em 2009 eu estava lá no meu quarto, lá eu lembro como hoje, estava assim com as 3, 4 Bíblias abertas, assim, vendo a referência de vários livros, aí tinha aquelas Bíblias com aqueles tópicos de estudo, que falava ali do Sim. versículo. E eu lembro como hoje que eu deitei assim de barriga para cima, assim, olhando pro céu, pro teto, e os meus olhos abriram. Olha. Foi assim, quem já teve uma visão, sabe quando você está tendo uma visão, né? Não é Sim. simplesmente uma coisa da sua cabeça. E eu conseguia ver as histórias bíblicas se conectando, sabe? Que O tremendo. Velho com o Novo Testamento, assim, Meu foi Deus. algo assim, eu fui arrebatado ali, isso Sobrenatural. foi muito forte, foi uma experiência muito forte que eu tive com Deus, e os meus olhos se abriram, assim, e eu comecei a conectar, que eu gosto muito das histórias bíblicas, eu acho que elas têm muito aprendizado, né, quando você aprende ali o contexto, por que que aconteceu, qual que é a estratégia daquilo ali, acho que se você traz isso para sua vida hoje, no dia a dia, né, nos dias atuais, é muito contemporâneo, né, e você aprende muito. Então fica aqui o meu conselho para você, ler as escrituras sagradas. Ah, mas eu não sou religioso. Leia, Sim. só leia. É, Só leia e coloca em concordo. prática É, que você vai ver o quão poderoso que é essa experiência. é. Para você, teve algum momento assim na sua vida que foi marcante, que você ouviu esse efatá mesmo, assim, que os seus olhos se abriram, os seus ouvidos se abriram? Olha, aconteceu, assim, aconteceram várias experiências, né. Se eu falo que eu hoje, se eu fosse escrever, eu escreveria vários livros só contando experiências. Porque o Senhor fala comigo muito em sonho, mas eu vejo que um dos maiores, mover de Deus foi no meu caráter, porque eu era uma mulher rixosa, encrenqueira, meu marido, coitado, era uma vítima de uma mulher rixosa. E eu era muito egoísta, porque eu achava que eu que tinha que trabalhar, porque eu tinha mais estudo do que ele, então eu ia ser quem ia trabalhar, ia conseguir o meu a minha independência financeira. E o dia que o Senhor mostrou para minha mãe na fé, que eu era essa mulher intransigente, ela me chamou lá para conversar comigo. Uma mentoria ali, não, um É, discipulado? e coitada. E aí ela falou para mim, falou: "Ana Dirce, olha aqui, 1 Pedro. Ah, tá escrito que a mulher tem que ser submissa ao marido". Eu falei assim: "O quê? Tá escrito isso aí? Mas quando que esse livro foi escrito? Hoje não é mais assim". E ela ficou muito desapontada comigo e ela percebeu que eu queria discutir esse papel como se eu discutia na faculdade, um debate. Eu não Queria estava ter razão. E ela sabiamente fechou a Bíblia e falou: "Não, então nós vamos orar. Nós vamos só orar para você entender". E aí eu vi que ela ficou frustrada, né, porque eu não dei abertura. Eu já fui, né, bem, radical. Falei: "Não, isso não é para os nossos dias. Esse livro aí foi escrito que ano? Quando?". Eu considerava a Bíblia apenas um livro. E aí eu acredito que ela deve ter orado muito, porque hoje o meu prazer é ser submissa a um homem que cuida com tanto zelo de mim. E ele sempre foi esse homem, mas eu não enxergava, porque eu estava tão focada no meu eu, achando que eu é que ia ser alguma coisa, e um dia eu descobri na Bíblia uma palavra que diz assim, que as bênçãos do Senhor é que enriquece, não acrescenta dores.
E então eu comecei a todos os dias pela manhã, quando o meu marido saía e fechava a janela para com cuidado, né, para que não aumentasse a claridade e eu pudesse dormir até mais tarde. Então eu comecei a estender a mão sobre ele e falar: "Senhor, abençoa o meu marido com as bênçãos que enriquece e não acrescenta dores". Então eu vejo, e eu falo para você e falo para todas as mulheres que estão me assistindo agora, que, de fato, nós mulheres, nós temos um potencial e uma arma tão grande na nossa mão em favor dos nossos maridos. Porque esse é o primeiro papel da mulher na Bíblia. O Senhor nos fez primeiramente para sermos ajudadoras idôneas dos nossos esposos. E nós podemos abençoá-los. E abençoando, nós também seremos abençoadas, com certeza. Não é verdade? Então, essa, igual você falou, experiência sobrenatural, né? Então, eu comecei a ter sonhos, como logo mais nós devemos falar sobre o sonho que eu tive com a nossa cidade, que a nossa cidade estava sobre maldição. Então, foi uma das experiências assim muito fortes que eu tive, que não era mais só sobre a minha casa, mas Deus já me levava a ver um pouco mais além, entendeu? Eu vejo assim que Deus dá às vezes uma visão e às vezes as pessoas têm me falado da visão de águia, que é você ver além, né? Então Deus me mostrou em sonho como estava a nossa cidade, entendeu? Debaixo de uma maldição. Foi uma experiência muito forte, sobrenaturalmente falando. Assim, o mundo espiritual, ele existe, né? Então, muitas pessoas às vezes ainda acham que não existe, que, né, nós estamos aqui, mas se você for analisar cientificamente, tudo tem o lado oposto, né? Sim, Se você tem o doce, você é tem verdade. o salgado, né? Você tem o alto e você tem o baixo. E da mesma forma existe, tem o bem e tem o mal, É né? O verdade. mal, por si só, ele não existe, né? O mal, ele é a ausência do bem, né? O mal, ele só consegue, avançar quando existe ali a ausência, né, do bem, a ausência da luz, né? A Bíblia fala, né, que nós devemos ser a luz desse mundo, né? Nós devemos ser o sal desse mundo, que traz clareza, né? Que traz tempero, que traz sabor. Quando que foi que, assim, que você percebeu que você tinha, esse chamado? Né, para poder, né, trazer essa luz, trazer tempero. E aqui já você comentou sobre esse sonho, essa visão que você teve sobre o município. Quando foi que você teve consciência disso? Como é que foi sua experiência? Então, Ronan, foi na verdade um processo, né? E aí não foi porque tem pessoas que acontece no de repente, né. E aí esses dias eu até dei uma fiz uma fala num retiro da Deus é Amor. E nesse retiro eu levei uma dinâmica para mostrar que não é porque nós aceitamos Jesus e descemos as águas que nós vamos sair já prontas, já purificadas. Não, nós temos um processo de, né, de ir para a palavra, e a palavra que vem nos lavando, nos purificando, nos sarando, nos edificando, né. Então foi um processo e começou primeiro dentro da minha casa. E eu sei que muitas vezes tem mulheres que pensam assim: "Ah, mas é fácil ela, né, falar do marido, se o marido era bom", porque nem todos têm um marido que vai ser um marido, tem muitos que têm que são Abigails, né, na vida, que teve um marido como Nabal, que era um marido que era truculento, que era um marido grosseiro. Mas aí ela tem que buscar a sabedoria, né, eu digo isso Uma com estratégia é, específica. uma estratégia específica para orientar, né. Então eu vejo que, no meu caso, foi, assim, um processo, quando eu vi, eu estava sendo convidada, né, para levar. Primeiro o processo foi dentro da minha casa, porque eu sempre vejo que a importância de você sua primeira missão é a sua casa. Então no início, quando eu me converti, eu fui a primeira. Então nós fazíamos reunião em casa,
um cutucava o outro, falava: "Aí, ó, a pastora". E já começava a rir, debochar, e claro, aquilo gera constrangimento, mas quando você percebe que vale a pena, você não se importa mais se as pessoas estão rindo, né. Nesse livro até eu falo: "Gente, como eu achava ridículo as pessoas falarem: 'Ah, paz do Senhor'". E eu falava: "Gente, que coisa mais ridícula". E hoje eu faço questão de sair, tem muita gente, eu levanto a mão bem alta e grito: "A paz do Senhor", ou "Graça e paz", entende? Então foi esse processo que eu comecei a ver dentro da minha casa, porque daí as pessoas começaram a ver Deus na minha vida e começaram a me buscar. E aí eu fui levando também para a escola onde eu trabalhava, onde eu ia, então eu comecei a ser esse bom perfume de Cristo, entende? Sem forçar, sem perceber, né. Eu tinha um amigo muito, que nós trabalhávamos tanto junto, que eu falava: "Ah, a gente convive mais do que com nossos cônjuges, né", porque a gente ficava o dia inteiro juntos, e ele era espírita, e eu era, né, tinha me convertido, e eu falava para ele: "Ah, eu me converti". Ela: "Ah, se converteu, né? Ah, tá". E um dia ele passou mal e eu pedi para orar por ele. E ele então começou a sentir o sobrenatural de Deus. No aniversário dele, eu levei uma Bíblia e li o Salmo 103, que diz: "Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios". Porque essa é a palavra que eu queria levar para ele de cura, porque Deus perdoava os pecados dele, sarava as enfermidades dele. E naquilo ali, um ficou: "Ai, você viu? No aniversário, vai levar a Bíblia, no aniversário vai orar". E ele mesmo me falou: "Mas eu gostei tanto que você fez aquilo, para mim valeu a pena". E ele teve um problema de uma enfermidade incurável. E numa vez que eu viajei, ele abriu a Bíblia e eu tinha deixado um papel falando para ele como ele poderia aceitar Jesus em voz alta. Ele ajoelhou no quarto dele e confessou Jesus como o Senhor da vida dele. E aí, então, ele dava palestra nas empresas. E onde ele ia, ele deixava uma Bíblia nas empresas onde ele era palestrante. Ele começou a ser também um cumpridor, né, da palavra, do ID, né. E até hoje ele mora em Ribeirão Preto, todos os dias ele tem um devocional, ele coloca o devocional, é divulgado numa rádio que eu não sei qual hoje, né, mas então eu comecei a ver frutos de pessoas, sabe, que chega e de repente e elas aceitam Jesus e começam a dar frutos. E eu comecei a receber convite para levar mensagem para as mulheres, e as pessoas começaram a me procurar para aconselhamento, entendeu, com filhos, com marido, para elas mesmas, vida financeira. Então eu percebi que no meu caso foi um processo, sabe, Ronaldo, até vejo às vezes as pessoas assim, eu acho bonito os pentecostais, eu me considero uma, mas eu me sinto engessada. E quando eu fui agora, né, num retiro da Deus é Amor, lá eles falam uma palavra, já começa a falar em língua, já começa a ter revelação. Mas nós temos o nosso chamado, o meu é de um ensino. Eu fui preparada quando eu estava sendo professora, ou coordenadora pedagógica, eu já estava de alguma forma exercendo o meu chamado. Então o que eu gosto é de estudar a palavra, de dar o ensino da palavra de Deus, sabe. Então não tem essas experiências de cair no espírito, não, de visão aberta, eu acho lindo, né. Eu admiro essas pessoas que têm esse chamado, mas não é o meu. Então essas experiências desse sobrenatural, eu tenho, assim, às vezes Deus me revela em sonho as coisas, né, e eu falo com a pessoa, às vezes a pessoa eu estou falando, ela está sentindo a presença de Deus, às vezes ela chora, mas eu mesmo estou sentindo nada, eu só sei que está acontecendo porque eu estou vendo a manifestação e depois a pessoa me conta, entendeu. Eh, Deus tem a sua maneira de trabalhar, cada um é especial ao seu jeito, né. Não, é porque assim, eu também eu tenho uma fé um pouco mais racional, né. A minha Hum. esposa mesmo pega no meu pé: "Você não é espiritual, que não sei o quê". Não é questão que eu não sou espiritual, eu também eu me, simpatizo com você,
porque também não tenho essa vibe mais pentecostal, Aham, assim, e não tem nada de errado nisso. sim, A questão é que muitas pessoas fazem um julgamento, no meu entendimento, equivocado do que é espiritual ou que não é espiritual, é verdade. né? Então, por exemplo, você através daquilo que Deus, né, te deu, porque Deus usa o vaso do jeito que ele tá. Então, se você tem, né, essa origem um pouco mais intelectualizada, né, tem toda essa raiz oriental, né, se você gosta da leitura, do ensino, e você levou essa Bíblia para esse rapaz, né, olha através dessa atitude quantas vidas não estão sendo alcançadas hoje. Pô, isso é Sim, muito espiritual para mim, é, né? Então, assim, eu tenho verdade. este olhar, né, um pouco mais racional da fé, né? Não que eu não tenha esse lado espiritual. Por Hum, exemplo, esses dias lá em casa, né, aconteceu uma situação, pegar uma cumbuca e na hora aquela voz da consciência que eu tenho, você também tem, que na verdade chama-se Espírito Santo, falou para mim: não pega a cumbuca de louça, de vidro. Pega de plástico. Aí você vai falar, pô, o que, que Deus tem a ver com cumbuca? Você pega com um bol, né? Fala bonito, um bol. Você pega um bol de plástico ou um bol de louça. Resumindo, peguei o bol de louça. E vai lá passar ali, não sei o que, que nós estávamos fazendo, de repente o bol no chão e bem! Quebrou o bol. Depois fui refletir. Muitas vezes nós queremos viver experiências com Deus grandiosas, por exemplo, orar e alguém ressuscitar. Já imaginou? Que coisa sim, maravilhosa de acontecer com você ou você presente. Deve uhum, ser algo maravilhoso, uma sensação muito louca. Você está ali com seus olhos atestando que a pessoa está morta e de repente alguém chega um doido lá, marchando, falando em línguas, cuspindo fogo e manda aquela pessoa levantar. é, Deve ser algo, eu assim, nunca uhum, presenciei, mas deve ser fantástico. sim, Agora eu não sou obediente para pegar um bol, uma vasilha ali, um recipiente. é, Deus vai me confiar algo maior? Então trouxe muito aprendizado para mim. Então eu tenho sim, esse olhar da fé, né, mais nesse sentido. Então muitas vezes nós queremos viver experiências com Deus consideradas espirituais, mas não somos obedientes em coisas simples, sim, né? Não dedicamos um tempo de leitura, de relacionamento com Deus, de oração, né? Por exemplo, você mencionou aí no início da sua conversão, né, que você não tinha essa consciência, né, desse relacionamento com Deus, mas o relacionamento com Deus vai, por exemplo, nós estamos conversando aqui e da forma como nós vamos evoluindo nos nossos encontros, né? E as nossas famílias vão se unindo, eu vou passando a te conhecer mais e você vai passando a me sim, conhecer mais. Com Deus não é diferente, é, né? Com Deus, quanto mais você se relaciona com Ele, mais Ele vai te mostrando, é né? verdade, Porque as Escrituras me garantem, né? Que as coisas ocultas, as coisas maiores, Deus revela para os íntimos. é verdade, Você não sai contando, né? Eu não saio, você não sai, quem está nos assistindo não sai, contando dos seus planos mais íntimos, né? Das suas intimidades, daquilo para qualquer um. é, Você vai contar para aquela pessoa de confiança. sim, E esse relacionamento com Deus é isso. é. Eu tive uma experiência que eu considero uma das mais impactantes. Meu filho, ele ficou doente aos 3 anos. E com 33 anos, ele foi morar com o Senhor. E a minha experiência foi que dias antes o Senhor me permitiu saber como se daria esse encontro. Então ele me deu um sonho e nesse sonho ele falava para mim: "Mãe, eu tive um encontro com Jesus". E aí eu, que não sou pentecostal, mas no sonho eu pulava muito alto, sabe? Assim, uns meio metro de altura, e eu falava: "Glória a Deus, filho, aleluia, aleluia". Mas nós conversávamos sem falar, só com a mente,
entende? O que seria telepaticamente, né? Não sei se seria muito cristão falar telepaticamente, mas enfim. E aí eu passava a mão no pescoço dele e falava assim: que bom, filho, que coisa linda, que maravilha, glória a Deus e aleluia". Eu acordei e eram as 3 e pouco da manhã, que é uma das experiências que eu tenho às 3 da manhã. O Senhor sempre me acorda às 3 da manhã e eu sei que é para orar, sabe. E nesse dia eu tive esse sonho e olhei e era 3 e pouco da manhã e desci para ver como é que ele estava, e estava bem. Aí no outro dia eu falei para ele: "Filho, a mãe teve um sonho com você". E ele: "Me conta, mãe". Eu falei: "Então, parece que foi bom, porque você encontrava Jesus e você estava muito feliz e eu ficava tão feliz que eu glorificava o Senhor. E aí eu passava a mão em você e eu falava que eu passava a mão nele assim, né, e eu passava a mão nele e ele falava: "Passa mais mãe, tá tão gostoso". E eu falei: "Ah, você já está aproveitando", mas aquilo passou. Daí 3 meses, então ele caiu enfermo, nós fomos para São Paulo com ele. Quando nós chegamos lá, ele em coma, e eu não tinha noção do que estava acontecendo ali. E, de fato, ele foi a óbito, né, o Senhor o recolheu, e quando eu estava no avião colocando a minha bagagem, que eu levantei assim, o Espírito Santo me fez lembrar: "Aquela experiência que você viu lá, aconteceu agora", e de fato eu estava ali com ele, né, já no leito de morte, mas eu não sabia, não estava querendo de fato entregá-lo, né, porque é um processo difícil, mas eu lembro que eu passava a mão nele do mesmo jeito Acariciando ele, confortando ele naquele momento. como no sonho que eu vi. Então eu vi que aquilo que aconteceu ali já era real no mundo espiritual. Então as pessoas falam: "Ah, né, porque você perdeu seu filho". Eu falei: "Não, nunca perdi meu filho, porque perde quem não sabe onde ele está, como eu sei onde ele está, então eu não o perdi, né, ele está num lugar onde um dia nos reencontraremos". Então isso foi também um motivo, porque essa questão emocional não é diferente para cada um, né. Eu me senti fortalecida, porque eu me considerava mais espiritual, né. Para o meu marido, já foi mais difícil, né, porque ele era mais emocional. Então nós ficamos na fazenda, não tínhamos ma ele não tinha mais vontade de vir para a cidade, de trabalhar, e ele chegou a pedir para partir também, né. E eu sei que isso é a realidade de muitas pessoas. Mas naquela época o Senhor me levou a um versículo que fala sobre a graça do Senhor, está em Filipenses 4, que o Senhor nos concede a graça que excede todo entendimento e que alcança aquilo que é sentimento daquilo que é espiritual, não é. Então o Senhor nos alcança de uma forma tal que a graça dele nos alcança na dor, né. Então, na época, o pastor Marcelo, que é um grande amigo, é um da família, né, é sobrinho do Isonel, do irmão Isonel, ele propôs, então, aí fazer os cultos na fazenda, 4 terças-feiras, em 2016. Hoje nós estamos em 2025. Esses cultos ainda acontecem todas as terças-feiras, cultos domésticos que passaram a ser cultos domésticos online, porque daí veio a pandemia, então nós queríamos continuar fazendo e com isso muitas pessoas começaram a receber o link. E hoje nós temos pessoa do Mato Grosso, várias cidades, do Mato Grosso do Sul, de Goiás, temos de Belo Horiz de, né, Minas Gerais, algumas cidades, umas é Belo Horizonte, temos da até às vezes de Portugal. Eu soube outro dia que tem até gente dos Estados Unidos que são alcançadas por essas lives, né, que acontece esses cultos domésticos online que acontecem às terças-feiras. Então, através das nossas dificuldades, e isso que eu acho muito bonito em Deus, é que através da nossa dor nós conseguimos curar outras pessoas, alcançar outras pessoas. Aquilo que era tão ali local se tornou agora, né, foi sendo global, né, porque já avançou barreiras, já não está mais só no nosso município, nem só no nosso estado, mas está no país e até fora do país, entende?
Então, esse eu vejo assim o mover de Deus através das nossas vidas quando nós nos predispomos a servi-lo com inteireza, né? Porque servir a Deus é um privilégio. Nós temos ali um sítio, né? Que você acho que esteve lá conosco esses dias e você viu. E muitas igrejas às vezes pedem para estar lá e ficam nos agradecendo, né, pelo privilégio de estar lá. Eu falei: "Mas não, o privilégio é nosso, porque isso é de Deus, Deus nos emprestou. E nós temos a honra, o privilégio de servir. E quem é a recompensa é Deus que nos dá, entende? Que é um entendimento que a gente vem tendo depois que a gente conhece a palavra, que melhor coisa é dar do que receber, não é? Então, antes a gente não conhece a matemática de Deus. Outro dia, inclusive, eu vi você comentando aqui num dos podcasts sobre a questão dos talentos, né? Como Deus tem uma visão, muitas vezes, capitalista, né? Que quanto mais... A matemática de Deus é diferente, né? Às vezes, quanto mais você dá, as pessoas do mundo, quanto mais você dá, mais você fica sem. Não é assim? Mas, segundo a palavra, quanto mais você dá, é que você tem. Não é quando você retém. Não sei se eu falei certo aqui. Acho que eu me embananei aqui, mas quando quem retém, falta. E Falta. quem dá, tem. Acho que agora ficou claro. É porque assim, esse dom de mordomia, na verdade é um princípio, né? É um princípio. Da mordomia, da administração. É, hoje, nós, né? A Bíblia vai falar que nós somos a imagem, a semelhança de Deus, né? E muitas pessoas às vezes podem, brinca com isso, que nós somos iguais. Não é nesse sentido, né? Mas é no sentido da essência, né? No sentido, né? Hoje toda a nossa estrutura de mundo, hoje de cidade, quando você vai ler a Bíblia, você vai ver que é, a nossa estrutura de cidade, ela é uma estrutura celeste, né? Sim, Quem é que foi que pensou de fazer um muro ao redor da casa? Isso é bíblico, é bem. né? Como é que o ser humano chegou nessa conclusão? Porque a Bíblia já traz isso, né? De ruas pavimentadas, isso é bíblico. E aí, essa questão da mordomia, né, da administração, é de entender que, né, muitas vezes Deus ele te proporciona algumas coisas nesse sentido. Uhum. Então, quando você, né, com os recursos que Deus proporcionou que você tivesse, você faz uma estrutura dessa, né, a ponto de receber ali pessoas que estão manifestando os talentos de Deus, os ensinamentos de Deus. Isso traz muita bênção, né? Durante um tempo da minha vida, eu fiquei numa igreja em células, e eu recebi uma célula na minha casa. Então, isso é bênção de Deus. Sim, A Bíblia vai trazer a passagem lá da arca, né? Que ficou na casa de Obed-Edom, né? Então, assim, dependendo da situação, as pessoas foram amaldiçoadas, porque a arca ah, estava lá, né? sim. Mas porque não entenderam o mistério da É, presença de Deus. Quando Obed-edom recebeu a arca com o coração aberto, foi só bênção. sim, Foi só bênção ali na casa dele, e as coisas começaram a prosperar, as coisas começaram a acontecer. Então, isso é aprendizado. Então, quando você abre hoje um sítio igual o que vocês têm, com a estrutura daquela, para receber ali um final de semana, um retiro, alguma coisa do tipo, isso é uma bênção que o dinheiro não pode comprar. sim, é verdade. E isso é muito bom. E quando você abre o seu entendimento, né, para essa questão da administração, quanto mais você administrar os recursos de Deus, mais ele tem prazer de te dar recursos para você É administrar. verdade. Porque eu não coloco meus recursos na mão de quem não sabe administrar. Uhum. Tem certeza que vocês, Teobaldo, não vai colocar os recursos na mão de quem não sabe administrar. É Por que isso que aí. Deus colocaria nas minhas É, mãos? Então, se você não sabe administrar, aprenda. Aprenda a administrar, porque isso é bênção é. de Deus. E dentro desse contexto todo, né, hoje você está liderando, está à frente, né, desse movimento aqui de oração aqui pela cidade, né? Tem toda uma questão espiritual aí,
né, sim. envolvendo. Eu vejo assim Pedra Preta uma cidade muito promissora, né, uma cidade que tem muito potencial. Infelizmente, algumas coisas ainda não aconteceram, mas de um tempo para cá, você começou a trazer um movimento, né, de oração, uma questão espiritual, né, no intuito de abençoar essa cidade, né, para que essa cidade seja uma cidade abençoada e abençoadora, né, e muitos negócios, né, têm acontecido, empresas têm se fortalecido aqui na nossa cidade. Conta para nós um pouco sobre isso, como é que isso aconteceu, quando que você teve essa ideia e Uhum. como que está o desenrolar disso tudo. Então, eu vejo, assim, que quando a gente trabalha para Deus, nós temos que começar sendo fiel no pouco, não é? E o Senhor fala: "No muito te colocarei". Então daí a importância de nós estarmos, como você falou dos princípios, e tá tudo aqui, né, no livro dos livros, essa orientação. Mas falando desse ato profético que nós fizemos pela nossa cidade, quando eu mudei para cá, na verdade eu não queria vir, porque eu já estava há 25 anos em Rondonópolis, o Teobaldo tinha negócios aqui, eu morava lá, então eu já tinha criado um vínculo lá. Mas o Senhor disse que era para eu vir. E eu então ia sair de um emprego no qual eu era uma escola particular, eu ganhava 3 vezes mais do que eu ganho na escola pública, né. Mas eu falei: "Senhor, mas e aí, como que vai ficar, né, eu vou sair, eu vou ganhar menos?". E o Senhor falou: "Eu sou o Deus que multiplica os pães e os peixes". E o Senhor já tinha me feito isso uma época que a empresa tinha entrado em contenção. E eu falei: "Senhor, mas e agora? Eles estão esperando uma proposta para eu continuar, mas eu penso em sair". E aí até falei que eu via que ali tinha pessoas em pecado, que o Senhor falou assim: "Por que julgas o teu irmão? Só há um que é o justo juiz que pode fazer isso". Eu falei: "Meu Deus, essa foi forte, né". Falei: "Não, mas vamos fazer contenção de despesa", e aí o Senhor falou: "Eu sou Deus que multiplica os pães e os peixes". Aí eu falei: "Então tá, eu vou continuar". Quando foi no final, daí trabalhei mais um tempo, o Senhor disse para mim que era tempo de eu sair. E eu questionei de novo, aí agora eu já não queria sair porque, né, não ia ser contenção, ia ficar totalmente sem. Só que o Senhor falou que era tempo de eu sair. E o propósito que ele tinha era para mim aqui na Pedra Preta. E eu não estava a fim de vir para Pedra Preta, eu queria ficar lá, né, já estava acomodada ali. E meu neto, o primeiro neto Davi, já tinha nascido e eu tinha um vínculo muito forte com ele. Primeiro neto, né, a gente baba. E aí eu pensava: "Se eu for, eu vou perder o vínculo com essa criança". E os pais, né, principalmente o pai, não vai deixar ele ir para lá. E eu não queria vir por causa disso. Aí eu fui num culto, o pastor falou: "Olha, tem gente aqui que tem um Isaac, e alguns é futebol, outros é novela, mas tem gente que tem Isaac, que poderia estar indo para outro lugar, já levar a mensagem, mas está presa ao Isaac". Eu falei: "Ixi, falou Vai me comigo". revelar. É. E ele estava entregando, na época eram CDs de ministração, e eu falei assim: "Ai", ele: "Quem quer?", e muitos levantavam a mão e pegava, né, e ele dava, eu falava: "Não, eu vou passar no final, vou comprar, né, não vou lá". Pois ele atravessou o salão, foi lá e me entregou. Quando eu ouvi, falava de que Pedra Preta era uma das cidades que estavam prontas para receber pessoas que já podiam estar pregando a palavra, né. Eu falei: "Então não tem jeito, então aí eu vou". Aí eu vim, orei, pedi para Deus mostrar a casa, tudo, eu vim. Quando eu cheguei aqui, eu tive um sonho numa época de uma política, que o Teobaldo ia entrar na política, e nós sempre éramos contra, né, eu e a minha família, mas eu vi que era o desejo do coração dele, eu falei: "Então, Teobaldo, você vai entrar, nós vamos fazer uma oração". E quando foi à noite, eu tive um sonho com um cachorro preto. E ele vinha na minha direção. E eu olhava e eu sabia que ele era da parte do inimigo. E eu falava assim: "Meu Deus, o que é isso?".
e muita gente, e de repente eu vi uma voz falando que era a política de Pedra Preta que estava debaixo de maldição. Então ele começou a me mostrar as pessoas que tinham passado por executivo, sabe? Desde o primeiro, que foi a óbito, num acidente. Mas nunca que eu tinha ia imaginar isso como uma maldição, né? E o histórico das pessoas que passavam por ali, que de alguma forma sofria algum tipo de retaliação, de destruição, ataque de destruição, ou na família, ou na própria vida, não é? Então eu comecei a levantar a oração, falei: "Mas se Deus mostra, não é por acaso, né". Então comecei a interceder por Pedra Preta. Encontrei o pastor Bené numa das políticas e ele me falando de um livro da Neuza Itioca, que chamava Deus Quer a Sua Cidade. E ele me falou desse livro, eu me interessei, já procurei esse livro e veio a orientação que nós deveríamos fazer um ato profético no marco zero da cidade. E quem sabia o que era Marco Zero e aonde que estava esse Marco Zero? Aí fui pesquisar, eu vi que o Marco Zero de São Paulo fica lá na Praça da Sé, né? Qual que é a importância desse Marco Zero, que é como o início da cidade, né? Em Cuiabá, que existe lá, é um lugar onde é visitado como Marco Zero. E nós não sabíamos. E todo mundo que eu perguntava, ninguém sabia. Eu perguntava para o Teobaldo, que conhece os terrenos, né? Ele conhece Pedra Preta, os moradores por nome, sobrenome, apelido e endereço. Ele conhece. Mas ele também não sabia do Marco Zero. Então eu comecei a perguntar para o nosso amigo Hernani, onde que era, que ele trabalhava na prefeitura. Isso foram uns 3 anos para eu descobrir, através de um funcionário lá da prefeitura, que o Marco Zero ficava dentro da Igreja Católica. E eu pensei: "E agora? Não é, como que eu vou levar os irmãos para orar dentro da Igreja Católica?". Mas na hora, uma das coisas que o Senhor nos dá é ousadia. E ele me deu ousadia para ir conversar com o padre. Na época eu fui, era o Frei Renato, uma benção, me atendeu super bem. E quando eu contei para ele, ele falou: "Não, Marco Zero fica aqui mesmo". Inclusive eu fiquei desapontado, porque construíram a igreja e não consideraram o Marco Zero. Passou o trator e construiu e não consideraram aquela simbologia, né? Então, para quem construiu, não deu valor àquilo. E ele lamentou que isso tivesse acontecido. E eu falei para ele: "Então, agora nós precisamos fazer um ato profético nesse Marco Zero, mas estou com uma equipe, né, de pastores que nós gostaríamos de fazer esse ato". E aí eu falei: "Que o senhor acha a respeito?". E ele, claro que ele ficou desconcertado, né, porque o que que ele ia falar? Aí eu falei: "Não, não, eu entendo. Eu entendo que primeiro nós precisamos orar, né, para a gente ver uma decisão". Aí ele foi e de repente ele levantou e falou: "Eu tenho uma ideia. Vamos fazer aqui na frente da igreja, né, porque eles não precisam entrar na igreja, eles podem ficar ali né, a gente faz um palco ali e vamos preparar para isso acontecer ali". Eu falei: "Eu gostei. Então nós vamos orar. Eu oro, o senhor ora". Ele falou: "Não, você pode orar". E oramos ali. Eu saí dali, já passei na câmara, já passei lá conversei com a prefeita, e ela já apoiou também, já determinou que o irmão Valdir José, me encaminhasse, preparasse tudo para que acontecesse. E foi, assim, uma bênção. O irmão Valdir José me contou que nós sabe quantas igrejas evangélicas nós temos? 36 igrejas evangélicas. Eu mandei comunicado para todas, mas menos de 10 igrejas participaram conosco naquele dia, que foi um dia muito bonito, né, inclusive a sua esposa, a Tayane, louvou lindamente, né, ou a sua igreja, né, o pastor Divino também esteve lá conosco, foi uma benção aquele dia. E para mim foi um marco, entendeu? Ali, naquele dia, eu achei que ali já estava, né, tranquilo. Mas antes de eu chegar lá, uns 40 minutos antes, um pastor chamado Pastor Lacerda, lá de Rondonópolis, me ligou. Ele falou: "Irmã, eu não sou de sonhar, mas eu tive um sonho com a senhora. Nesse sonho eu via 12 portas e tinha um anjo dourado que mandava eu abrir a primeira porta.
e eu vi a senhora, né, assim, muito bem. E eu pensei assim, eu falei: "Ah, deve ser por causa desse ato profético, né". E aí fui, tinha um anjo, eu fiquei feliz e ele me via, eu, assim, como iluminada, eu falei: "Uai, mas isso é bom, né". Aí fui, aí fizemos o primeiro e foi, assim, memorável. Saí muito feliz com o resultado, embora, né, não fosse muita gente, mas superou as minhas expectativas. Aí tá, nós achamos que aquele ato era o suficiente. Eu estava exausta, né, porque já foi, eu falei: "Meu Deus". Mas eu fui contar para uma amiga, a pastora Selma, a respeito do sonho do irmão, do pastor Lacerda. Ela falou: "Irmã, o Senhor quer 12 meses". Eu falei: "Ah, não, né, não, não vai ser isso não, vamos orar, isso não vai ser não". Aí ela viu que eu não gostei também, né, falou: "Não dá para ir mais aqui". Mas foi me visitar lá na fazenda o pastor do meu irmão, da igreja onde o meu irmão congrega. E ele o bispo Elvis. E eu contando para ele, ele falou assim: "É, tem a ver com 12 meses mesmo". Eu falei: "Ah, não, senhor, não, por favor, por favor". Se for do senhor, então eu quero uma prova. Eu quero uma prova, e a prova vai ser o seguinte: na nossa conversa aqui, vai ter que ter o número 9. Olha a prova que eu Isso, fiz. isso você falou que Só mentalmente. mentalmente, oh, desculpa aqui, mentalmente. E e nós começamos a conversar e eu esqueci daquilo, né, porque eu falei: "Senhor, se for do Senhor mesmo, eu vou em frente, eu não quero fazer nada de mim mesma, mas se o negócio eu estiver no negócio, eu vou encarar". Aí conversando, ele contando para mim que ele tinha levado um convidado, um pastor, o pastor passou da hora e o cantor cantou 9 minutos. E aí eu não percebi. Aí ele falou: "Não, você acredita? Você traz o pastor a pessoa, você põe no hotel, paga a passagem", ele não cantou 9 minutos. Aí quando ele falou a segunda vez, eu falei: "Uai, falou o número 9?". Aí na terceira ele falou 3 vezes. Ele falou: "Não, é assim, 9 minutos é muito pouco tempo, mas para mim", porque, ó, convenhamos, quem que fala cantou 9 minutos? Geralmente se fala cantou nem 10 minutos, É, cantou menos de 10 minutos, mas tinha que ter o número foi muito 9. específico, né? Foi muito específico, eu falei: "Já entendi". Aí saí de lá, eu falei: "E agora? Eu tenho que encontrar parceiro, né". Aí saí, já passei lá, o primeiro que eu fui foi lá no Pastor Divino, ele: "Não, irmã". Nossa, a hora que ele falou sim para mim já foi, assim, um alívio, porque eu precisava de alguém, né. Aí eu fui conversando com os outros parceiros, o pastor Bené, e aí o pastor Edilson, o pastor Elucimar também, e eles somaram conosco. Poucas pessoas, mas somaram conosco, e a palavra de inspiração foi o livro de Neemias, que fala das 12 portas, né. Foi desde o princípio, foi ela. Inclusive tem uma palavra que fala a palavra-chave do nosso ato profético foi: "Busquem a prosperidade da cidade, para a qual os deportei, e orem ao Senhor em favor dela". Por quê? Para que a prosperidade de vocês aconteça, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então hoje, né, eu quero falar para a pessoa, principalmente de Pedra Preta, que está nos ouvindo, que nós estamos intercedendo por essa cidade. Nós mesmos muitas vezes desvalorizamos, falamos palavras de maldição contra a nossa cidade. E a nossa cidade não é uma cidadezinha qualquer, mas antes é uma cidadezinha cheia de graça. É uma cidade promissora. Então, se nós abençoarmos e orarmos pela nossa cidade, a nossa cidade vai se tornar uma cidade ainda mais promissora. Eu lembro, eu não sei se você lembra de uma passagem que tem de um missionário, que ele, na época que a Finlândia estava em guerra, e aí ele começou a orar todos os dias pela manhã. É um texto recorrente na internet que fala desse testemunho. E todos os dias, no café da manhã, no almoço, à tarde, ele falava: "Senhor, salva a Finlândia. Senhor, salva a Finlândia". E isso me motivou muito a estar fazendo esse ato profético, porque era uma pessoa falando. Então nós começamos a falar: "Senhor, salva a Pedra Preta. Senhor, salva a Pedra Preta".
E aí foi só um grupo que começou a fazer isso. Mas o que é interessante, eu não sei se você já ouviu falar de uma cidade que chama Almolonga. Deixa eu ver se é Almolonga. Essa cidade que chama Almolonga, ela era uma cidadezinha da Guatemala. E tinha 36 bares, era muita violência, muito homicídio por causa da bebedice. E um grupo se levantou para orar pela cidade. Hoje a cidade é uma cidade que faz a diferença. Eles começaram a produzir cenouras que dá assim quase meio metro de tamanho da cenoura. Começou a chamar atenção pelo tamanho dos frutos que aquela cidade dá. E de 36 bares, hoje são 3 apenas. E as pessoas de lá, toda a comunidade, começou a orar e abençoar a sua cidade. Então, nós temos testemunho de que isso aconteça. Eu até coloquei aqui, porque eu não queria esquecer, para falar da Finlândia, que a Finlândia ela é considerado um dos lugares mais felizes da Terra, um dos países mais felizes. E, e recentemente descobriram uma, um minério que tem riqueza assim para mais de 20 anos, sabe? É mais, muitos anos a riqueza. Por quê? Porque um povo se levantou para abençoar aquela cidade. Enquanto você procura aí, muitas vezes a gente acha que para Deus fazer precisa de muito, né? Sim, E não precisa, né? O próprio Jesus, ele mudou o mundo através dos seus ensinos com apenas 12 pessoas. E você conseguiu juntar esse pessoal através, né, da oração, através desse propósito. E para você, qual que é a importância, né, desse ato? O que que vocês esperam com essa atitude? Qual que é o objetivo? nós, na verdade, nós esperamos pela fé a mudança do quadro da nossa cidade, de uma cidadezinha que é considerada uma cidadezinha qualquer, deixe de ser como a Finlândia. Aqui, ó, o pai do missionário Eurico Bergström. Quando então a poderosíssima União Soviética invadiu a pequena Finlândia. Então o pai dele todos os dias falava: Deus salve a Finlândia. E hoje a Finlândia é considerado, ó, aqui, ó, isso é uma pesquisa de ontem, algo que saiu, uma notícia que saiu no dia 28 de março de 2025, bem recente. Porque a Finlândia é o país mais feliz do mundo. Aí que diz, porque o estado de bem-estar social é forte, tem educação, saúde pública de alta qualidade, acessíveis a todos. Também há um sistema de proteção social robusto, seguro-desemprego eficiente, auxílio maternidade e paternidade, subsídios habitacionais e demais programas de políticas públicas, assim como a baixa desigualdade social. Então, se esse povo, por meio de uma oração, hoje eles são testemunho, nós não podemos também repetir essa história? Eu creio. Eu preciso de mais gente crendo para nossa cidade e para outra cidade, porque eu acredito que pessoas de outras cidades também vão ver. E você também pode orar pela cidade. Daí eu vejo a importância dessa nossa conversa, dessa sua iniciativa hoje, porque um tema ele é importante pela relevância social, e a relevância social é pelo alcance. Então, tem tema que é importante só para Pedra Preta, e tem tema que é importante para o estado de Mato Grosso. Mas onde tem uma cidade, esse tema é relevante, porque todos podem orar pelas suas cidades. É, tem lá em 1 Timóteo 2, 1, 3, tem uma orientação de como nós devemos orar. Diz assim: antes de tudo, gravem bem, antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor das autoridades e de todos que se acham investidos de autoridade.
que nós fazemos? Geralmente, nós amaldiçoamos as nossas autoridades. Mas a Bíblia nos orienta a orar, orando, pedindo para orar por eles, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, está aqui esse mandamento que nós devemos orar pela nossa cidade, que devemos orar pelos nossos gestores, que nós devemos orar pelas autoridades, seja executiva, legislativa, judiciária e, sobretudo, pelas nossas autoridades eclesiásticas, né? Porque nós sabemos que todas as autoridades, elas estão passando no momento, eu não sei, às vezes a gente fala que é no momento, mas parece que isso já vem desde de Adão e Eva, né? As autoridades passando por um momento muito crítico. Mas eu penso que nunca esteve assim, num momento tão crítico como nós estamos vivendo hoje. E não é porque diz que nós temos que aceitar nossas autoridades como elas são, mas nós podemos pedir para o Senhor a intervenção divina, né? Para que a mentalidade seja adaptada àquilo que é reto e bom diante do coração de Deus. Porque o povo quer uma nação que o cultue, né? Que tenha de fato o Senhor como Senhor e Salvador da vida deles, né? Como sendo uma nação que seja de fato do Senhor, enfim. Sim. A Bíblia traz aquele texto de 2 Crônicas, né, versículo 7, capítulo 7, né? Se o meu povo chamar pelo meu nome, Uhum. se humilhar, né, e me adorar e deixar os seus maus costumes, eu ouvirei dos céus e abençoarei a sua terra e sararei a sua cidade. Então, assim, isso para mim, né, que tenho essa consciência espiritual, para mim é muito poderoso. E muitas vezes, é, às vezes a pessoa mais leiga, ela vai olhar e pode não conseguir perceber, né, a importância disso, mas eu, né, olhando, vejo que Pedra Preta está evoluindo, está crescendo, poderia estar melhor, claro que poderia, né? Eu vejo hoje a nossa política ainda muito amadora, né, no sentido de gestão, né? Porque assim, esse tipo de assunto ele não ganha voto, Sim. né? Infelizmente hoje a consciência eleitoral, né, das pessoas são mais populista, né? Não tem essa visão mais empreendedora, né? Eu vejo Pedra Preta com potencial muito grande. E mas ao mesmo tempo eu vejo que tem ainda andado, ainda que devagar. E quanto mais, né, nós entendermos isso, esse projeto aí que, né, de oração pelo município ainda está numa fase inicial, e à medida que isso aí vai ganhando força, vai também somando de forma positiva, né, para o desenvolvimento da cidade, né, Sim, porque nas regiões celestiais está havendo uma batalha, com né, certeza. então, é, se aqui tem um povo que ora, se aqui tem um povo que clama, né, se aqui tem um povo obediente ao Senhor, as bênçãos do Senhor vão estar aqui, né? O mal ele não consegue prevalecer, né, nesse lugar, né? A Bíblia vai falar sobre principados, né, sobre potestades, sobre dominadores do ar, que Sim, são graus de são regiões celestiais, né? Onde essas entidades elas operam, né? Então, você vai ver, por exemplo, determinada cidade que tem muito acidente de trânsito, né? Por que que determinada cidade tem muito acidente de é. trânsito? Porque ali opera uma entidade voltada, focada nisso, Sim, isso né? mesmo. Você vai ver que determinada cidade tem muito homicídio. Por Uhum. quê? Porque ali tem uma É, entidade maligna que está agindo, né, dessa forma. exatamente. Então, quando as pessoas conseguem entender isso, ainda que não seja espiritual, uau, Uhum. uau, né, mas ela tem essa clareza, né, e começa a ter essa mentalidade, começa a orar, cada um da sua forma, né, com a sua fé, com as suas experiências, a
cidade vai avançando no coletivo, no Sim. todo, né? E isso é muito bom, porque se eu tenho uma cidade abençoada, eu tenho convicção que os meus filhos têm mais liberdade, Uhum. né? No seu Isso caso aí, mesmo. que os seus netos têm mais Sim. liberdade, né? Então, quando eu era menor, eh, a gente tinha mais liberdade na rua, né? Hoje não, hoje você já vê que tem muitas cidades, né, que tem um cuidado ali. Hoje Pedra Preta, graças a Deus, é uma cidade bem tranquila, É, tranquila. né? Bem Sim. tranquila. A gente vê acontecer muito poucas coisas. É. De vez em quando acontecem É uns verdade. fatos mais mirabolantes, mas é bem raro. É. É uma cidade muito boa de se morar, né? E isso tem um peso espiritual. Sim. Inclusive, quando você falou aí, eu me lembrei de um versículo aqui que fala lá em Ezequiel 22:30, que diz assim: "E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha diante de mim em favor dessa terra". Então, o que que nós estamos nos propondo? Eu e esses irmãos que são muitos os chamados e poucos os escolhidos, não é? Porque nós chamamos 36 igrejas, mas dessas 36 igrejas nós temos 5 que daqui a pouco eu quero até nominá-la, até para honrar esse pessoal, porque às vezes a gente tem uma palavra que fala que se pedirem para você caminhar 1 milha, para você caminhar 2, né. Na primeira milha, que foi no ato profético, nós tivemos ali algumas igrejas, mas muitos nem quiseram ir, mas muitos foram chamados, né. E Ah, aí, naquele dia, alguns caminharam conosco 1 milha, mas as depois faltava mais 11 meses, não quiseram mais. Teve uma época que foi bem peculiar, porque foi uma época de política. Então, esse grupo então teve mais gente, mais pessoas. Mas começou até a incomodar alguns, porque falaram: "Ah, mas se você, né, tá virando, né, te destoando do principal foco". Eu tive que fazer uma lá no monte para poder fugir desse aspecto, entende? só vai quem quer ir mesmo. É. E aí muito daquele pessoal da política só ficou uma, né, que hoje que tem sido uma benção, tem tido até sonhos com relação a isso, que é a irmã Alcione, que está conosco até hoje ela está dirigindo um grupo pela igreja dela, que é adventista, que é orando pelas autoridades da cidade. Enquanto está todo mundo dormindo, fazendo seus afazeres, eles estão lá orando pelas autoridades da cidade. E eu acho que isso faz a diferença, Com embora a gente certeza. não saiba, mas todos nós estamos sendo beneficiados. Então, o Senhor diz aqui a Ezequiel que procurou alguém que entrasse na brecha por essa terra. E nós fomos encontrados como essas pessoas. Nós nos alistamos para essa questão, para essa batalha, para que eu não destruísse. E aqui diz que ele não achou homem nenhum. Estava falando dos muros de Jerusalém. E nós estamos trazendo isso aqui para a nossa realidade. E ainda diz assim que, enfim, que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Então eu tenho certeza que nós fomos esse povo escolhido para pertencer ao Senhor Jesus, para fazermos a diferença, assim como foi a Finlândia, assim como foi lá a Almolonga, não é, que fizeram a diferença através da oração, porque o mundo ele é muito mais espiritual. Algumas vezes, no decorrer nesses atos proféticos, Deus foi dando revelação em sonhos, para um, para outro. 3 pessoas tiveram, sonhos que nós devíamos uma direção que nós devíamos orar nas entradas da cidade. Então nós fizemos equipe, cada líder foi numa entrada da cidade orar. Eu estava no monte outro dia orando até pela minha casa, pela minha família, pelas minhas causas, uma mulher lá levantou, falou: "Ei, irmã Dirce, olha, eu não estava pedindo, mas Deus mandou te dizer que tem um muro cercando Pedra Preta". E eu falei: ela falou assim: "Não, mas não é bom não, tem que cair esse muro". Aí eu trouxe, levei para as pessoas, né, do grupo para a gente interceder, porque esse muro estava sendo um muro protegido pelo inimigo, e ele Sim. tinha que cair, entende? Então, outras tiveram sonho com, visitação de inimigo nas ruas, sabe, de idolatria.
e pão estranho sendo distribuído nas ruas. Tudo questão espiritual, que você ora, você vê, você apresenta o grupo e sempre tem alguém que vai ter o discernimento, entende? Teve um que eu estava muito desapontada, porque você sabe que na história de Neemias surge o Tobias e Sambalate. Aham, sim. E tem um outro personagem lá que era um sacerdote, que eu não vou falar o nome dele, que eu não consigo falar o nome dele ainda. Não me lembro. Mas era um sacerdote, eram três. Os dois, eles agiam contra o povo de Deus. E um, embora fosse de Deus, o sacerdote, mas ele, a neta dele, ou o neto, casou com um filho do Sambalate, alguma coisa assim. Tiveram um parentesco. Naquela época já acontecia isso, né? E aí eles trabalharam contra. E conosco, aconteceu alguma coisa? Sim, aconteceu. Teve uma situação que eu procurei um líder e ele falou que não aceitaria participar, porque isso seria ecumenismo e que os líderes maiores não aprovaria. E eu fiquei desapontadíssima, né? Porque não era esse o propósito. Mas eu disse: não, tudo bem, eu te agradeço por ter me atendido, né, com muita atenção, embora o resultado não fosse o que eu esperava. Aí ele me disse assim: meu pai já dizia que às vezes a gente come uma comida indigesta, mas aí é só a gente tomar um remedinho amargo e a digestão acontece, né. Então, quer dizer, a conversa já não foi boa e o final também não foi. E eu saí muito desapontada, mas eu fui apresentar o Senhor então me fez entender que os escolhidos, ele que escolhe. Tem mesmo aquela parábola, né, do jantar, onde Jesus chama muitos, e quando ele fala que são muitos os chamados, são poucos os escolhidos, porque se esperava que a liderança toda, porque eu não estava chamando para o carnaval, eu não estava chamando para uma festa pagã, eu estava chamando para orar pela cidade. E eu não queria toda a igreja, eu queria alguns membros para estar somando conosco, né. Aí um outro caso disse para mim assim: "Olha, eu não sei não se isso é de Deus, faz mais prova". Eu falei: "Já fiz 2 provas". Aí ele: "Não, faz mais uma, porque Gideão fez 3 provas". E eu na época não entendia que Gideão não tinha feito 3 provas, houve um equívoco, né, porque Gideão na verdade fez É, 2 2 provas. provas. Mas eu mesmo, assim, na hora eu fiquei assim, fiz a terceira prova. Mandei a mensagem para uma mulher de Deus e sem falar que era prova nem nada, e ela falou assim: "De Deus, de Deus", ela colocou assim, que era de Deus com certeza, entendeu? É aí, quer dizer, para mim essa foi a terceira prova, porque ela poderia ter falado: "Não, né, e pensa melhor, não, talvez não, vamos orar a respeito", mas ela só colocou assim. Então, Deus acabou, mesmo com esse equívoco, me dando a terceira prova. E desde então, cada ato profético, Deus dava um sonho para alguém do grupo sobre aquele acontecimento. Num dos atos proféticos, o primeiro, foi muito interessante, porque alguém que fez parte da primeira parte do nosso da nossa intercessão, que nós tivemos um tempo antes de intercessão. Ela teve um sonho que ela via na cidade, assim, brotando uma água muito azul, e as pessoas olhavam e vinham admirada aquela água. Mas ela via uma cobra que estava perdida, porque ela não sabia mais para onde ir. Ela tinha que bater em retirada. Então, eu vi aquilo uma vitória, aquela água sendo a oração, lavando a nossa cidade, né, purificando, e essa cobra representava uma potestade, um inimigo que atuava e que não podia mais ficar. O tempo dela tinha acabado aqui, sabe. Num outro sonho, alguém teve uma visão com 2 exércitos. Foi até uma amiga minha, que é muito usada por Deus, que estava em casa e eu falei: "Nós fomos orar de madrugada pela cidade". E aí ela falou que viu 2 exércitos, um grande sendo comandado por uma entidade, uma imagem,
ia marchando na frente, uma imagem grande marchando na frente. E um exército grande atrás, mas tinha um pequeno, que era liderado por esse povo do qual eu estava fazendo parte, bem pequeno, mas tinha 2 grandes anjos do lado, e marchava. Então, nós sabemos qual que é a diferença, o outro pode ser maior, mas o que Deus está à frente é muito mais Sim, com poderoso, né, certeza. um só destrói, né, milhares, então nosso general era o Senhor Jesus, embora nós estivéssemos nesse pequeno grupo, eh, mas nós nunca estivemos só. Deus sempre deu, assim, revelação no sonho de um ou de outro do grupo, de que nós estaríamos acompanhados por Ele, entende? Trazendo essa confirmação que vocês estão no caminho certo, Sim, né, e que ele estava recebendo. que isso é bom. E É. com certeza, Pedra Preta é uma cidade maravilhosa e atitudes como essa tendem a fazer essa cidade melhor. Mas assim, é um fardo difícil, né? Porque assim, é uma batalha espiritual, É né? uma batalha espiritual, E exatamente. quando você está numa batalha espiritual, você tem que estar sempre ali vigilante, né? Sempre atento, né? Porque Deus, ele é sutil, né? Sim. As coisas vão acontecer. E eu acredito que tudo isso tem surtido efeito. Eu também acredito. Outro dia teve uma igreja, a pastora me mandou uma mensagem falando do tanto de pessoas que estavam se rendendo a Cristo. Ela não participou diretamente, mas ela tinha notícia, porque ela tem alguém, que é a irmã Isanilta, que esteve conosco o tempo todo. Então, e ela fica sabendo. Então ela falou: "Olha, a irmã disse, eu quis compartilhar com você, porque isso aqui também é resultado do trabalho que vocês estão fazendo. Quer dizer, porque Deus me fez saber de alguma coisa assim, alegrando meu coração, de saber que uma igreja está sendo, né, instrumento para que muitas almas se rendam a Cristo, né? Então a Igreja Batista me deu essa notícia de muitas pessoas pediram a fazenda, aconteceram muitos batismos lá na fazenda, e eu fiquei muito feliz. E aqui, olha, eu vejo que as pessoas que nos acompanharam, como né, a Adna, aqui da Pedra Preta, na pessoa do pastor Divino, pastora Raquel, a IBN Adonai, na pessoa do pastor Valdemar e pastora Lucimar, que estiveram conosco, a Só o Senhor é Deus, que é do pastor Edilson, liderado pelo pastor Edilson e pastora Luci, a Igreja de Deus no Brasil, que é do pastor Bené e pastora Geraldo, que sempre estiveram conosco, pastor Silânio, que era da Arca da Aliança, e várias outras pessoas que estiveram conosco em todo o tempo. Às vezes nós íamos em 3. Teve uma vez que nós fomos em 3 pessoas. Eu preparei um café e deixei uma bandeja com 6 xícaras. E aí eu levei, nós fomos orar na Praça da Bíblia. Cada um tinha um motivo, nós estivemos em 3. E eu falei para a pessoa, falei assim: "Olha, eu pedi 5 pessoas a mais". E Deus mandou as 5 pessoas. Aí a irmã Alcione olhou e falou: "Mas eu não estou vendo". Eu falei: "E o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? E agora mais vocês 2?". Então, nós estamos tá tudo certo, porque Deus diz que onde estiverem 2 ou mais pessoas, ali Ele estará. Então Ele está aqui conosco. Nós vamos orar como do mesmo jeito, entende? Então nós tivemos experiências assim. Uma que nós fizemos lá na serra, eu achei magnífica a maneira como Deus falou conosco. Por quê? Porque era a porta dos cavalos. Você sabe que tem a porta das ovelhas, a porta velha, né? Lá tem, são várias portas. Não vou nem citar todas, porque eu corro o risco de não lembrar de todas. Mas me marcou muito a porta dos cavalos. E eu sempre preparava uma mensagem em cima da porta, né? A porta da fonte. Então nós fomos ali na praça onde tem a fonte, que é a Praça Arlindo Domingos. E depois nós fomos lá na serra e era a Porta dos Cavalos. E eu falei assim: "Ah, mas e agora? Qual que é a mensagem, né, da Porta dos Cavalos?". E aí o Senhor me fez entender que Pedra Preta estava sobre jugo, né. Então era uma carga de maldição. Nós deveríamos lançar essa carga fora. Mas tinha uma carga que devia ser abençoada,
que era as cargas que descem de lá. E por que cavalos? Por que cavalos? Porque os caminhões são movidos a cavalos. Uhum. Olha só! E eu ainda perguntei: "Então, bom, espera aí, quantos cavalos tem um caminhão?" Aí ele falou: "Não sei". Olha só, então nós teríamos que abençoar esses cavalos, que de lá vem muita da nossa riqueza, né, para o nosso município. Então me marcou muito isso, e eu ficava pensando assim: "Senhor, e por que eu?" Aí Deus não usou a mula de Balaão. Então, quer dizer, ele usa quem quer. Por que Ana Dirce? Quem é Ana Dirce? Ah, não tem autoridade, não é pastora, né. Quem é Ana Dirce? É uma pequenina do Senhor. Assim como ele usou a mula de Balaão, aprove ao Senhor me usar para essa missão. E não é, assim, por acaso que agora esse ato profético que começou tão timidamente, está se tornando num livro. Que o pastor Bené sempre falava assim: "Mana, põe isso num memorial". E eu de novo com aquela preguiça santa, perdão de eu falar preguiça santa, né. Mas eu falava: "Nossa, escrever um livro é tão trabalhoso, né, é todo um processo". Mas um dia eu entrei em contato com a editora e a editora se interessou. E já me entrou em contato e já está na produção de conteúdo, sabe. Então nós vamos ter um livro sobre a nossa cidade. Nossa, muito, muito bom. E uma coisa que chama muito a minha atenção é que você tem se mantido fiel. É porque muitas vezes a gente quer ser fiel ao Senhor, de acordo com os resultados, Sim. né? Então, por exemplo, você falou, ah, eu fui lá em 3 pessoas, eu e mais dois, aí dá aquela desmotivada, né? Sim. Ah, nossa, só 2 pessoas, 2 pessoas e tal. Mas não, né? Quando você vai analisar, né, o contexto bíblico, você vai ver o quê? Que Deus manda você ser fiel ao propósito, à mensagem, né? E não ao resultado. E às vezes a gente não consegue enxergar, né, nesse primeiro momento, né, um resultado, às vezes diante dos nossos olhos, de forma visível. Mas com certeza nas regiões celestiais foi um Amém. impacto, né, muito Eu grande. creio. E eu tenho certeza que Pedra Preta aí está sendo abençoada. Tá? E para nós aqui foi um prazer, né, te receber, Amém. ouvir essas histórias, né, as suas palavras, elas soam para nós assim como algo assim inspirador mesmo, Glória a tá? Deus. E eu desejo para você, né, toda a felicidade do mundo para você, para sua família, né, que vocês são, não quero dizer assim, importantes no sentido assim de importância, mas aquilo que vocês representam, né, na nossa cidade, né, hoje são espelhos, né? Acho que seria Amém. isso, né? Todo mundo conhece vocês, né? E eu acho que é por isso que Deus te usou, Amém. né? Porque tem toda essa história, né, territorial do ponto de vista da terra mesmo, né? Sim, Dos terrenos, da imobiliária, né? Então Deus não dá ponto sem nó. Tá? Então acho que eu foi uma escolha creio. muito assertiva dele, você não tem que achar nada, né? Mas eu tenho certeza que Deus está nesse propósito, né? Fico feliz, né? E parabéns, Amém. né? Pela sua atitude, né? De liderar esse movimento. E eu tenho certeza que Pedra Preta está sendo abençoada. Eu agradeço por essa rica oportunidade. E eu não sei se você sabe o significado do seu nome. Do meu nome? Hã. Ah, eu já vi, já Ai, não lembro. Pois é, o Eu seu já. nome tem ele é um nome irlandês, ele significa alegria. E também ele significa no hebraico, garantia e penhor. Isso, Garantia e isso. Eu já penhor. vi uma vez, selo. Selo, Selo, uma é. vez eu tinha estudado, é que a hora você falou, não estava lembrando aqui de imediato, né, que é a questão da garantia, antigamente selava as coisas, Sim, né, é. é isso Então, por mesmo. conta disso, eu quero terminar com uma palavra abençoadora, já usando o seu nome, porque não é por acaso, né, você está selando uma mensagem vinda do Senhor e que você seja a garantia de um tempo vindouro de prosperidade, de bênção sobre a nossa cidade, que você continue sendo instrumento, não só na sua igreja, mas como aqui, que a sua voz, onde a sua voz chegar, que ela chegue com a unção do Senhor, que se cumpra na sua vida o propósito que Ele tem na sua vida,
que são os melhores propósitos. E nós temos satisfação. Eu, como Pedra Pretense, já digo, de ter você, um Pedra Pretense, nesse trabalho que vai, né, ecoar mundo afora, levando a nossa cidadezinha como uma cidade promissora. E logo nós estaremos aqui dando testemunho de que a nossa cidade, a exemplo de Finlândia, também está fazendo a diferença no mundo, para a honra e glória do Senhor. Que Deus Amém, continue te amém. abençoando, o Vitor, né, que já é, o nome dele é Vitória, Davi, que significa o amado de Deus, então só tem bênção aqui. Amém? Que Deus nos Amém. abençoe grandemente. Obrigado, obrigado mesmo do fundo do nosso coração. Eu ia falar uma coisa, esqueci. Ah, do seu livro. Você tem perspectiva de quando você conclui ele, que aí você vai vir aqui Ah, para a gente sim. poder lançar aqui, falar Opa, dele, com prazer. falar. Então já fica aqui o nosso convite, Ah, isso é de tá? Deus, Essa hein? porta aberta, tá? Quando você Glória a estiver Deus. pronto, você nos avisa, a gente vai se Sim. falando, tá? É, Para a eu gente poder acredito que lançar. vai mais uns 2 meses, né, esse mês termina Ah, a então tá rápido, tá tá em fase é, final já. sim. E agora eles estão na construção do conteúdo. Já passei todo para eles o material, então, aí agora eles vão passar para a gente fazer análise, né, e ver de repente até a questão dos patrocinadores aí, e aí porque todo livro tem o seu custo, né. Mas eu já tenho certeza que Deus já está nesse negócio, já tem a direção, para que Am- funcione bem. Amém, Amém? vai dar certo então. Amém. Galera, então é isso aí, o reino. Opa! O reino espiritual é mais verdadeiro do que às vezes você pode imaginar. Então, para você que ficou até aqui, nosso muito obrigado, né? Não se esqueça, né, de curtir nosso conteúdo, de comentar suas experiências aí espirituais. Vai ser um prazer trocar, essa interação com vocês e compartilhe esse conteúdo com alguém que você achar que é relevante, tá bom? Tamo junto, Deus abençoe vocês e até a próxima.